Olá, meus amigos do canal Marcelo Marins, Consciência Cósmica e o nosso canal Chamados a Despertar. Tudo bem com todos vocês? Chegando com aquele joinha para emanar energias positivas. Quero agradecer a atenção de vocês, onde quer que você se encontre. No norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, aonde quer que você se encontre no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos que se encontram em Portugal, aquela força sempre aos nossos irmãos de Portugal, nossos amigos também de Angola e os nossos amigos que estão espalhados no continente europeu, em todos os países dentro da Europa, onde quer que você se encontre, que você assista, né, o Marcelo conversando com você, batendo papo. Muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia, nossos amigos nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Argentina, no Uruguai ou aonde quer que você se encontre, em qualquer lugar do planeta, seja muito bem-vindo. É uma honra falar, servir a todos vocês. Quero agradecer aos nossos amigos que nos mandam ajuda, mandam aí contribuições pra gente, ajuda a nossa família. Muito obrigado, do fundo do coração, em meu nome, da minha esposa e dos meus filhos, pelas ajudas que vocês nos enviam com tanto amor. Muito obrigado do fundo dos nossos corações. E generalizando a tudo e a todos, muito obrigado. Gratidão, 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 gratidão. Que o universo conspire sempre a nosso favor, ao favor para que nós possamos buscar e conquistar aquilo que tanto nosso coração pede, que é a nossa verdadeira identidade, encontrar o caminho para casa. Bom, pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo e eu vi um artigo, né, num site, acho que é americano, estava todo em inglês, eu tive que traduzi-lo, falando sobre o que? The Dark Secrets Behind the Pope's Audience Hall. Gastei meu inglês um pouquinho aqui, ó. Os neurônios até esquentou. Vamos lá, né? Os segredos escuros atrás do salão de audiência do Papa, né? Um reptiliano gigante. Então, quero ler o texto. Eu fiz uma tradução, né? Para a gente poder ali. Eu vou ler o texto e conforme a imagem pela qual esse texto estava lá se referindo aparecerá no vídeo para vocês. E depois de tudo eu irei com essas mesmas imagens fazer a minha análise com a minha, como eu posso dizer, com a minha perspectiva, com o meu ponto de vista, tá? E se a Fabiana quiser também comentar, participar, né? Ela é a nossa comentarista oficial dos canais, ela tá ali, ó, só nos amigurumi na correria. Mas vamos lá. Os segredos escuros, né, atrás do salão de audiência do Papa, né, o reptiliano gigante. O design do auditório do Papa é chocante quando você realmente percebe o que o design dele revela, né? O design é o desenho, o formato. O design do auditório do Papa é chocante quando você realmente percebe o que o design dele revela. O rosto de uma cobra. O salão de audiência, que também é chamado de salão de audiência, né, Paulo VI, ou salão das públicas pontifícias, está parcialmente em Roma e parcialmente na cidade do Vaticano, ou seja, né, ele está uma parte em Roma e uma parte no Vaticano. O salão foi construído por Pier Luigi Nervi, né? Eu não sei se eu pronunciei de forma correta, é um nome italiano, né? O salão foi construído por Pier Luigi Nervi da Itália em 1971. O salão tem assentos para 6.300 pessoas e nele está uma estátua de bronze chamada La
La Resurrezione. Tá italiano, eu não falo italiano, né? Mas La Resurrezione. Resurrezione. Deve ser isso aí. Né? A ressurreição. O que foi? Tá difícil aí? Tá difícil, rapaz. La Resurrezione. Deve ser por aí, né? Mas lá a ressurreição. Todo mundo né? entendeu. Tá italiano, né? Eu não falar italiano. Mas lá chamada La Resurrezione, que foi desenhada por Pericle Faccini. Faccini, né? Deve ser isso mesmo. E foi. Você vai passar o texto todinho falando. Mas os nomes tá aqui, tem que pronunciar, ué, tem Tá que, bom, então, né? Então tá bom, né? Foco. Pericle Faccini. E continuando, né? Deixa eu ver se tá gravando, porque senão eu infarto aqui. Ah, tá gravando. Tá custando a traduzir, né? Tô gastando meu italiano de Araque. Mas vamos lá, peraí, esse mesmo. Né? O que faz o desenho do edifício se destacar? Né? O que faz o desenho do edifício se destacar? Não soa nada remotamente interessante sobre tudo isso para aqueles que não são seguidores do Papa. Então, o que é que desperta o interesse e faz com que o design do edifício se destaque? Vamos falar sobre o que é menos estranho para começar e, em seguida, continuar com o progressivamente mais estranho. Então, vamos lá. Compare a cabeça de uma serpente com o exterior geral. Vamos já mostrar as imagens, né? A imagem mostra o edifício do exterior, né, por parte de fora, e aí acima. É comparado com a forma da cabeça de uma cobra. Dê uma olhada na forma geral. É larga em direção à parte de trás, mas estreita e arredondada na frente. Tinha duas formas de olho no meio, a narina na frente e um topo que é curvo, vindo da frente e para baixo em direção às costas. Duas janelas de cada lado do prédio são o que representam os olhos e foram projetados em vitrais e colocados ao redor do meio do prédio em ambos os lados. Há o que parece ser uma fenda no meio da janela, o olho, o que dá a aparência de um olho de réptil. As coisas começam a ficar ainda mais estranhas quando ambas as janelas são vistas de dentro do prédio. Você pode, então, começar a ver que há dois olhos reptilianos que estão olhando para trás quando você olha para o palco. Dois olhos reptilianos, presas pontiagudas e escamas. Depois de você ter visto os olhos no desenho, permita que o olhar passe para o centro, do centro para o palco, né? Do centro do palco. Há uma estátua no meio do palco e, em ambos os lados, há duas presas afiadas e pontudas em branco, descendo, enquanto o telhado do prédio e os lados se parecem com escamas. Quando você se afastar e dar um longo olhar pelos caminhos em direção ao palco, que levam ao palco, o salão assume uma presença ainda mais ameaçadora. Os olhos, a curvatura, as escamas e as presas dão uma aparência ao salão e a sensação do rosto de uma cobra. A estátua mostra Cristo com a cabeça em formato de serpente. No centro do palco, ocupando um lugar privilegiado, está uma estátua de Cristo que se diz estar a subir do apocalipse atômico, ou seja,
como se fosse uma guerra atômica, o pau comendo, explodindo para tudo quanto é lado, e eis que Cristo ressurge ali naquela situação catastrófica, né? A estátua foi colocada lá em 1977 e há algo muito incomum sobre a cabeça de Cristo. É difícil de ver ao olhar para a estátua de frente. Mas de um lado, parece que a cabeça de Jesus é uma cobra. Se apenas houvesse um lado da cabeça que dava a impressão de uma cobra, poderia ser chamado de nada além de uma coincidência. No entanto, parece ser de ângulos diferentes, e isso não pode ser ignorado. A estátua deve ter sido projetada para parecer assim, e o planejamento e o pensamento por trás dela teriam sido imensos. Existe também uma razão óbvia para a imagem. A grande questão é, por que um edifício foi construído de tal maneira que sugere que o Papa está saindo da boca de uma cobra? Existem 7 peças diferentes que compõem o símbolo da serpente ou réptil. 7 peças, o 7º universo. Isso é por minha conta. Se fosse apenas uma ou duas, então o ceticismo teria um lugar. Então, voltando. A grande questão é por que um edifício foi construído de tal maneira que sugere que o Papa está saindo da boca de uma cobra. Existem 7 peças diferentes que compõem o símbolo da serpente ou réptil. Olha só, 7 peças. Tem um significado, né? Usando o número 7, que representa o 7º universo. Se fosse apenas uma ou duas, então o ceticismo teria um lugar. Mas todas as 7 partes se encaixam perfeitamente e nos dizem que o projeto era intencional para ser uma serpente. Então, por que existe o simbolismo de uma cobra? Bom, pessoal, isso aí eu, no caso, li um texto que eu traduzi, aqui, automaticamente aqui fui fazendo a tradução para vocês de um trabalho, de uma pesquisa de uma pessoa que fez esse texto. Agora, eu irei analisar no meu ponto de vista, com o conhecimento que eu tenho, com as experiências que eu possuo, essas imagens, tá bom? Eu vou dando ali o meu parecer. Fabiana também, se quiser comentar, dar a sua opinião, será bem-vindo. E vamos fazer uma análise agora no nosso ponto de vista. Até agora eu apresentei uma perspectiva, um ponto de vista de uma outra pessoa que escreveu esse texto. E agora vou partir para o meu, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, voltei aqui agora com vocês. Vou abrir algumas imagens, as mesmas que foram passadas enquanto eu li o texto, e vou fazer a minha análise com o meu ponto de vista, dentro das minhas experiências, o que eu vejo e o que eu acho a respeito disso, Então nós temos aí, vou abrir a imagem aqui, deste salão de audiência do Papa, algo extremamente aí, digamos, misterioso, mas para quem acompanha o Chamados a Despertar, o canal Marcelo Marins, Consciência Cósmica, vocês já sabem que, enquanto para alguns pode ser misterioso, para vocês não. Então vamos a essa imagem do edifício exterior. Acompanhe aqui o mouse, Vocês reparem que o edifício ele foi construído e do lado externo é uma obra tão bem planejada e calculada, e havia realmente uma intenção verdadeira por trás disso, porque é um mega de um edifício. Se você for reparar aqui, acompanhem, por favor, o mouse, e vocês percebem que o telhado aqui, ele por cima forma o quê? Uma cabeça de uma serpente. Então aqui, nas laterais, olha o olho da serpente, que aqui tem a fenda,
tem a fenda no olho da serpente. Então aqui tem a cabeça, que forma aqui aonde, né, digamos ali, vamos falar, a testa da serpente. E aqui desce, aqui seria as narinas, né, e a boca da serpente. Então se você inclinar um pouquinho a sua cabeça para a sua esquerda, e no vídeo e reparar, você vai pegar aqui o topo da cabeça e você vai ver que aqui a boca, as presas, as narinas, aqui os olhos com a fenda. Então o edifício, ele por fora, ele tem um formato da cabeça de uma serpente. Olha o telhado, que interessante. O telhado forma a impressão de quê? Escamas. Escamas de serpente. Uma arquitetura, um design extremamente, digamos, diferente de todos os edifícios, prédios, casas que vocês na imagem puderem aí reparar, né, lá na Itália, no Vaticano, em Roma. Então um design totalmente diferente do que é o costume. Então vamos para a próxima. Percebam aí no interior, né, do salão. Nossa, aí tá muito claro. Aqui realmente só não vê quem não quer, né? Como dizem, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E vocês reparam aqui que nós temos aqui os olhos, são as laterais do prédio, isso daqui. São as laterais do prédio. Então nós temos aqui os olhos, olhem só. Eu vou até abrir aqui os olhos e aqui a fenda. Os olhos e a fenda. E reparem que na lateral é o quê? Escamas. Em cima também, no telhado, né? Em cima, no telhado, formam-se escamas. Do lado, escamas junto aos olhos. E aqui aonde se encontra, né, a parte principal, aonde fica o Papa, e atrás tem um monumento, um monumento do Cristo ressurreto, a ressurreição. Vocês percebem que está dentro da boca da serpente. Percebam aqui o que? Percebam as presas da serpente. Então você está encarando de frente uma serpente, uma cobra. Temos aqui né, a parte superior da cabeça da serpente, a parte lateral com os olhos. Olhem só como é que é interessante o design. Lá de fora você observa que, olha só, aqui está o olho numa lateral e o olho na outra lateral. E o telhado. E o design foi tão bem calculado e planejado que por cima claramente percebe-se e vê uma serpente. Então nós temos aqui, né, uma parede desse lado, uma parede do outro lado, duas paredes de forma ali, vamos dizer ali, estão, né, uma do lado da outra ali, né? Assim. E aqui nós temos os olhos numa parede e lá do outro lado, distantes, né? Na outra parede, a janela, né? Que seria o olho. Então você olha aí, olha o que? Você dá aquele olhar para o prédio do lado externo, você vai contemplar do alto a cabeça de uma serpente. E em cada lado de duas paredes, em cada lado tem um olho. Mas lá dentro é tão impressionante que esses olhos parecem estar um do lado do outro. Eles estão ali como se estivessem igual os nossos olhos, né? De frente, assim, um do ladinho do outro. Então vocês percebem, olha que obra de arquitetura e engenharia, né? Quem elaborou, quem fez o projeto. Então temos os olhos com as fendas e aquele olho, vocês percebem, né, é feito em vitral, como uma coisa assim colorida, como se fosse, digamos assim, hipnotizante. Como se esse olhar estivesse numa condição de hipnotizar você ou as pessoas que estiverem lá. Então é um olhar hipnotizante, colorido, né, com as fendas. Temos aqui na parte superior o que? Temos
né, a parte da cabeça da cobra, da serpente, com as escamas, e nas laterais as escamas, e do centro ali a boca onde fica o Papa. Temos onde temos também esse monumento, essa obra, né, do Cristo, né, a ressurreição, após uma ressurreição atômica, que eu vou falar mais para frente. Então estão dentro da boca da cobra, da serpente, né? Como se fosse o quê? Porta-vozes da serpente. Falam por ela. Falam por ela. E temos essa obra bizarra, horrorosa, que aqui em cima é Jesus Cristo, o Cristo que não existe, tá, pessoal? Jesus Cristo bíblico não existe. Existe um Cristo cósmico, mas o Jesus Cristo bíblico não existe. Não existe ressurreição, não existe segunda vinda, não existe Salvador da humanidade, não existe nada disso. Tudo é manipulação de massas, aprisionamento mental, lavagem cerebral, aprisionamento emocional dos humanos da humanidade. E essa obra aí, né, o Cristo ressurreto, a ressurreição, que representa a vinda de um Cristo, um Salvador tão aclamado e esperado em meio a um apocalipse atômico, ou seja, né, que muita gente está esperando aí, muita bomba atômica, muita guerra. Tem nego aí que sonha que quer a terceira guerra mundial. E quantas pessoas não estão destruindo a Terra, né, aí, com as suas, digamos, com seus desejos alucinados, né? Muitos que querem que exista a terceira guerra, o caos. Tem gente que está aficionada nisso aí. Tem muita gente aí que está muito aficionada. E esse Cristo aí parece vir de braços abertos, né? Mas reparem aqui que vocês percebem que o que é isso que parece do lado? Parece uma asa. Embaixo, né, ali podemos dizer, alguns falam, mas era um manto ali, ou era aqueles panos que ele foi ali vestido ali na cruz, né? Mas percebam que formam uma asa aqui. A asa do draconianismo, dos draconianos. Então, existe um ser por trás desse Cristo que podemos dizer, né? Vamos fazer uma análise. Ele vem, existe o caos, como se tivesse as pessoas no caos, no desespero, na aflição, pessoas sofrendo, pessoas machucadas, feridas, pessoas em estado lastimável de existência ali, como se fossem pessoas que estivessem sendo massacradas. E eis que chega dos céus esse Cristo, né? E na realidade dá a intenção, a indireta, que esse Cristo, né, é um draconiano. Então vocês veem a asa dele aqui, eu estou passando com o mouse, e a cabeça dele meio que dá uma... A gente fala, vamos falar de uma forma mais clara, shape shift, que em inglês significa mudança de forma, como se ele metamorfoseasse, né? Que esse Cristo, por trás dele, é um draconiano que faz o shapeshift e se apresenta como este humano salvador da humanidade, adorado. Então, leve em consideração, isso é uma análise minha. O cara do texto, ele fez a dele, e eu estou fazendo a minha análise. Então percebam que nessa imagem eu vejo aqui, olhem só, presta atenção. Aqui uma asa, e aqui nitidamente uma asa. A asa se refere ao que? A um reptiliano? Poderia ser um reptiliano, porque vocês percebem que esse Cristo meio que dá uma transformada numa cabeça de réptil, parece um dinossauro. Mas, por ter a referência da asa, arremete a um
comando muito maior, um ser muito mais manipulador, um ser muito mais controlador, que é os draconianos. Então o Cristo que descerá dos céus na segunda vinda, aquele, o Filho de Deus, porque Deus é o Senhor Draco Reptiliano Vermelho, o dragão vermelho. Vou fazer um vídeo, uma série que será apresentada dentro da série Orion sobre o dragão vermelho, que se considera o pai da humanidade, porque o dragão vermelho, digamos assim, né? Digamos que ele se considera o pai de todos que aqui habitam, porque esses corpos pertencem a ele. Vocês são seres cósmicos, vocês são seres vindo de outros lugares do espaço, mas porém estão desmemorizados. Então os corpos que vocês tanto são apegados e acreditam serem humanos pertencem a esse ser que se considera o pai da humanidade. Então a referência de o Pai, né? O Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, nosso Pai, que você está se referindo ao grande dragão vermelho, que se considera o pai desta humanidade, porque os corpos nas quais vocês, consciências cósmicas, habitam, seus corpos são dele, e ele é o pai desses corpos. Enquanto você não abrir a sua mente para a consciência cósmica real, enquanto você se considerar ser humano, se considerar servo, seguidor desta hierarquia de luz, desses seres de luz, arcanjos, né, anjos, Deus, esse Cristo Salvador, enquanto vocês se considerarem nesta forma, neste conceito, vocês são filhos do grande dragão vermelho, que é o Pai Criador dos corpos dos humanos terráqueos tridimensionais. Então, ele mostra aí, claramente, na minha visão, uma humanidade flagelada, cansada de sofrimento, sem esperanças, de dor, de muita dor, que colocam na vinda de um ser, de um Cristo, nas qual eles não conseguem enxergar quem verdadeiramente ele é. Mas aqui deixa-se claro nessa imagem, né, que ele é um draconiano, disfarçado para enganar essa humanidade flagelada, cansada, sofredora e religiosa. Bem, aquela parte dali, ó, olhando de longe, se você olhar de longe, realmente é uma asa. Essa aqui é uma asa. Isso, são duas asas. Aqui pode ser uma cauda, rabo, né? É o rabo. Isso. Se você olhar daqui, ó, é a cauda aqui dele. É a cauda do draconiano. Aqui é a asa do draconiano. E aqui o shape shift. Ou seja, a mudança de forma. Ou seja, de frente a casca, o superficial. É o Cristo religioso do cristianismo, mas por trás a sua verdadeira forma oculta é a do reptiliano, do draconiano. Aprendam a ler as imagens e pegar o que? As mensagens ocultas por trás delas. Nossa, e que imagem feia, né? Então, vejam quem é o Cristo Salvador da humanidade, que no caso aí é um Draco reptiliano, disfarçado, porque Cristo não existe. Jesus Cristo é uma fábula inventada para escravizar a humanidade. Temos aqui o salão, né? O salão, temos aqui lotado de pessoas para ouvir o quê? O porta-voz da serpente dos draconianos, que traz mensagens dos draconianos. Então temos aí, né? É adorado, é reverenciado, respeitado em todo o mundo. E farei um vídeo sobre o poder da Igreja Católica neste mundo. Então aqui, para ser mais exato e preciso, deixa eu fechar aqui para me abrir de novo. Opa, vamos lá. Aí.
Olhem, reparem o formato do prédio com a cabeça da serpente. Percebem a similaridade? Olhem bem. Vejam bem. Então nós temos aqui, né, esse draconiano com a sua cauda, como a Fabiana reparou, a sua asa, a cauda, a asa e a cabeça da cobra. Isso, né? E o Cristo que desce de braços abertos, Salvador da humanidade, na sua segunda vinda, para vir para resgatar o seu povo, para salvar aqueles que o reverenciaram e foram seus escravos religiosos. E eis quem é o verdadeiro Cristo, que tanto a humanidade adora e espera há mais de 2000 anos. Na realidade, este ser, que é a casca, é um draconiano disfarçado. Olha, a cabeça dele, nossa, como é nítido. E ele simplesmente engana há mais de 2000 anos aqueles que o adoram e fazem referência a eles. Para vocês perceberem a clareza dos detalhes, dos sinais e das pistas. Aqui, mais para o lado, você vê aqui aquele Cristo barbudo, cabeludo, né, humano, mas na realidade, vocês percebam aqui a asa. Olhem a asa onde eu estou passando. A asa do draconiano. Aqui a cauda, como Fabiana viu. E eis o Cristo, Salvador da humanidade escravizada, que na realidade, por trás desse personagem, é um draconiano. Ou seja, os draconianos que aprisionam esses humanos flagelados, cansados. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Olha os cansados e oprimidos aqui embaixo. Indo a ele, e eu vos aliviarei. Percebam, olha só a realidade esfregada nos olhos da humanidade, e a humanidade dorme. Temos aí, então, à frente, né, a serpente, para que vocês olhem e prestem muita atenção. E o olho hipnotizador, hipnotizante da serpente. Tá certo, pessoal? Eu vou voltar agora no vídeo com vocês. Bom, pessoal, voltei. Eu e aqui a minha amada esposa. Viram? O pior cego é aquele que não quer ver. Eu tenho trazido informações, eu tenho entregado os draconianos meus irmãos há um certo tempo. Alguns estão muito chateados, nervosos e revoltados comigo, mas eu tenho meus outros irmãos draconianos que me fazem a proteção necessária para que eu venha trazer essas informações para vocês, e eu, como se diz, pago um preço muito alto por revelar os segredos deles. Porque como Draco reptiliano que eu sou, eu posso dizer para vocês, é muito claro, muito nítido tudo que os draconianos dominadores fazem com a humanidade. É muito triste. Muito triste. Eu vou trazer a série Orion e vou trazer a série O Dragão Vermelho e vou revelar os encontros que eu já tive com o Senhor Draco, reptiliano do Dragão Vermelho, há um tempo atrás. E vou trazer informações jamais ditas até agora. Eu consultei a minha rede de proteção, tanto com os meus mentores Colupes, quanto com os dracos reptilianos que fazem a minha proteção,
que lutamos contra o império para trazer essas informações, e são informações muito importantes, muito fortes. Então percebam aí quem é o Cristo, né? Tem o Cristo cósmico, que é aquele ser. Assistam o vídeo O Cristo Cósmico, seja no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Em ambos está disponível para entender o que é realmente a figura crística deste ser, pela qual os draco-reptilianos usam para ter o seu personagem fictício chamado de aqui Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aonde é o aprisionamento mental através da religião cristã, o cristianismo, de bilhões de pessoas. E vocês veem o quão os dominadores, os draconianos, meus irmãos draconianos, eles são bem espertos e sábios em manipular uma raça tão fraca que foi criada para servir, que foi criada para ser servo. Porque o planeta Terra nada mais, nada menos é do que uma fazenda, onde existe uma grande extração de ectoplasma para os mais variados e devidos fins diferentes. E isso aqui vocês não passam, nós, né? Estou muito mais hoje me sentindo mais um extraterrestre aqui do que um humano. Mas vou me colocar como humano ainda, onde não passamos de formigas. Mesmo porque nós somos, até o nosso tamanho é de uma certa forma aí insignificante, pois os seres do espaço são muito maiores. Desvantagem, né? Isso, né? Com aquelas megas naves. Tem naves do tamanho do planeta Terra. Tem arma do tamanho do planeta Terra. Armas do tamanho do planeta Terra. E naves maiores do que Júpiter. Imagina uma nave espacial, artificial, que não seja tal de, né, Nibiru, né? Nibiru, dos Nibirutas, não. Naves artificiais maiores do que Júpiter, aonde existe um canhão que é do tamanho do planeta Terra acoplado nesta nave espacial. Nave, imagina seres gigantescos. A humanidade, meus amigos, foi criada para ser escrava. Nós, seres humanos terráqueos, tridimensional, não somos uma raça legítima no espaço. Nós não somos uma raça legítima. Somos um fiasco que nos é colocado tanto ego. Eles colocam tanto ego dentro da gente que a gente se acha, nós nos achamos, até mesmo, né, os humanos terráqueos se acham talvez os únicos habitantes do universo. Para vocês perceberem o quão a humanidade está enganada, hipnotizada e controlada. É hora de acordar. Está na hora de acordar. Para vocês perceberem aonde eu enfrento os meus irmãos draconianos para trazer informações que eles jamais querem que vocês saibam. Porque vocês merecem saber a verdade, acordar, aprender a ler os sinais, aprender a identificar as zombações deles em cima de vocês e entender o que eles fazem com vocês. Para o bem de vocês. Para libertar vocês. Para que todos possamos ir embora para nossos planetas, nossas civilizações. E aí? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Você que foi chamado a despertar, você que foi chamado a acordar, não por mim, foi chamado pelo seu eu maior, pelo seu eu superior, por raças extraterrestres benevolentes que estão
lhe auxiliando no campo astral, e muitos já estão sendo auxiliados aqui na dimensão tridimensional já, para que vocês possam acordar cada vez mais, mais e mais e mais. Eu deixo esse vídeo com vocês para refletirem, para analisarem. Assistam quantas vezes forem necessárias para entrar dentro de vocês. Compartilhem o máximo que vocês quiserem, amigos, parentes, colegas, inimigos, não me importo de ser chamado de louco. Louca, loucos, esta humanidade insana, deprimente e escrava. Mas você se liberta. Somente você se liberta. Ninguém vai libertar você a não ser a você mesmo. Pense nisso. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço meu e da Fabiana. Muita paz e muita luz. Que o universo conspire a favor de todos vocês. Sempre muitas meditações e buscando cada vez mais as energias maravilhosas do cosmos, tá bom? Muita paz e muita luz e até o próximo vídeo. E agora, como eu disse para vocês, os vídeos serão cada vez mais fortes e com muitas informações. E virá dentro da série Orion, a série O Dragão Vermelho, onde eu vou relatar para vocês as minhas experiências e informações que ele não gostaria que vocês soubessem. Mas está tudo já acordado, acordos entre os meus mentores e a rede de proteção. E fiquem tranquilos. Confiem em vocês. Não temam. Não deem poder. Não temam aquele ou aqueles que não merecem. Enquanto você temer, enquanto você der poder, eles terão poder sobre vocês. O dia que vocês disserem não, eu tenho poder sobre mim, aí as coisas começarão a mudar. Para você e para a sua realidade. Muita paz e muita luz. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo. E tchau, tchau, amigos.